Creepy Real. Eu estava treinando o Bruto numa trilha lá na Serra da Canastra, num feriado prolongado de Corpus Christi. O Bruto era um vira-lata mestiço, porte médio, cheio de energia. Ainda novo, ainda aprendendo. Para treinar ele direito, eu precisava de trilha sem movimento nenhum. Sem gente, sem distração. Aí eu sempre escolhia as mais isoladas que eu conseguia achar. Às vezes não tinha nenhuma avaliação em lugar nenhum, nenhum comentário, nada. Só o nome no mapa e mais nada. Para mim era perfeito. Para o Bruto aprender era perfeito. O ponto de acampamento que a gente chegou ficava umas 2 horas dentro da mata. Sem dúvida nenhuma, era o lugar mais isolado que a gente tinha pisado até então. O Bruto foi muito bem na trilha e nas primeiras horas no acampamento ele estava ótimo. Energia sobrando, como sempre. Mas eu estava cansado. Quando o sol foi embora, eu entrei na barraca e tentei dormir. O Bruto ficou dentro comigo. Aí, umas 3 horas depois que escureceu, ele começou a ficar agitado. Não era aquela agitação de cachorro que não está com sono, não. Era outra coisa. Parecia ansiedade mesmo. Acabei abrindo o zíper da barraca para deixar ele sair, achando que ele precisava fazer xixi. Mas quando eu saí com ele, ele não fez nada disso. O Bruto ficou circulando o acampamento. Parava a cada 2, 3 passos, como se estivesse fazendo ronda ao redor do acampamento. Nunca tinha visto ele fazer isso. Peguei a lanterna e fui iluminando tudo em volta, mas não tinha nada. Fiquei lá fora com ele uns 30 minutos antes de conseguir convencer ele a voltar para a barraca. Ele não queria, mas acabou cedendo. O resto da noite foi horrível. Ele ficou acordado, se mexendo a noite toda sem conseguir parar. De manhã, eu mal tinha vontade de levantar de tão destruído que eu estava. Quando a gente saiu da barraca, ele voltou a circular o acampamento de novo. E foi aí que eu vi. Tinha umas marcas estranhas na terra, atrás da barraca. Parecia pegada, mas era difícil ter certeza. E mesmo que fosse, eu não conseguia saber se eram minhas. Quando comecei a olhar melhor, vi que tinha marca espalhada por todo o acampamento. Mas nenhuma delas era uma pegada definida. Parecia mais como se alguém tivesse arrastado os pés no chão de propósito, para não deixar marca clara. Fui tentando me convencer que era coisa minha, que eu teria notado se aquilo tivesse lá quando montei o acampamento. Mas, não sei, fiz o café da manhã, assisti o sol subindo devagar por cima das árvores e depois levei o Bruto para uma caminhada matinal. Não tinha trilha marcada, então a gente foi andando entre as árvores sem direção certa. Poucos minutos depois, o Bruto pegou um cheiro. Ele foi fundo nisso, andando rápido, era óbvio que tinha pegado algum rastro. Depois de um tempo, ele parou do nada. Ficou farejando o mesmo lugar, indo e voltando perto da base de uma árvore, como se tivesse perdido o rastro de repente. Depois de um minuto, achei que era algum bicho e chamei ele de volta. A gente voltou para o acampamento. E aí, a partir dali, tudo ficou diferente. A mata ficou quieta demais. Aquela sensação de que tem alguém te olhando, sabe? Eu ficava girando o pescoço toda hora, olhando entre as árvores, tentando achar alguma coisa que explicasse aquilo. O Bruto também não relaxava. Parecia que os dois a gente estava em alerta o tempo todo. Isso já durava quase 24 horas seguidas. Quando o sol começou a baixar de novo, eu percebi que o Bruto estava esgotado. Fiz uma fogueira e tentei convencer ele a descansar dentro da barraca. Mas dava para ver que ele estava lutando para manter o olho aberto. Relutante mesmo assim. Eu fiquei sentado na fogueira. Ficava mexendo na brasa, escutando o silêncio da mata. Eram umas 10 da noite quando o Bruto levantou a cabeça de repente, como se tivesse ouvido alguma coisa. Exatamente quando eu olhei para ele. Um graveto caiu dentro do acampamento. Eu não vi de onde veio porque estava olhando para o Bruto. Levantei e olhei para as árvores em volta. Nenhuma delas ficava pendurada sobre o acampamento o suficiente para um graveto cair naturalmente assim. Tentei engolir aquele aperto no peito e continuei olhando. Aí outro graveto caiu. Quase bateu na fogueira. Alguém tinha jogado. Meu coração disparou. O Bruto saiu da barraca, ainda cansado.
mas assim que botou a pata no chão, grudou o olhar em alguma coisa na escuridão, bem na minha frente. Fiquei parado sem saber o que fazer. Tem alguém aí? Tirei o canivete do bolso e fiquei com ele na mão. Uns 15 segundos de silêncio total. O medo foi só aumentando. Aí o bruto foi à loucura. Latindo, rosnando, pulando para frente e para trás. Olhei para ele e vi que ele estava olhando para cima. Levantei o olhar e encontrei a árvore logo na borda do acampamento. No meio do tronco, lá em cima tinha uma pessoa alta, magra, completamente parada, imóvel, como se achasse que a gente não ia conseguir enxergar ela lá em cima. Recuei devagar, peguei minha mochila, agarrei o bruto pela coleira e fui andando de costas até chegar na trilha. A figura continuou sem se mover, só me observando, por todo o tempo que eu consegui enxergar ela. Quando cheguei na trilha, ouvi um baque, o som de alguém pulando no chão. Depois, passos rápidos na folhagem, vindo na direção da fogueira. Eu vi ela parar ali, parada na luz, me olhando. Saí correndo feito doido. O bruto correu do meu lado o tempo todo. A gente não parou até chegar na entrada da trilha. Nunca soube o que aquele homem estava fazendo lá. O jeito que ele ficou parado na árvore, sem piscar, sem se mexer, sem reagir quando a gente viu ele, não parecia coisa de gente normal. Parecia um bicho. E isso, de alguma forma, foi o que deixou tudo mais pesado ainda. Até hoje, eu não consigo acampar sozinho sem ficar olhando para as árvores à noite. Não é medo de bicho, não é medo do escuro. É a lembrança daquela figura parada no galho, quieta que nem uma coisa morta, me olhando. Isso nunca saiu da minha cabeça.